Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Eli. Na aula de hoje, nós falaremos sobre números primos. Vamos lá? Números primos. O que é um número primo? Você sabe? Como encontrar um número primo? O número 1 é primo? E eu vou mostrar para vocês os números primos de 1 até 50. Números primos, pessoal. Uma pequena definição, né, sobre números primos. Eu diria que um número natural é primo quando ele for divisível apenas por dois números naturais, o número 1 e ele mesmo. Se um número não for primo, ele será chamado, né, ele será considerado número composto. O que seria, então, um número composto? Um número composto é um número natural divisível por mais de dois números naturais. Vamos ver uns exemplos? Por exemplo, o número 4 é primo? Se a gente pegar o número 4, a gente consegue dividir esse 4, né? Pelo número 1, conseguimos dividir 4 por 1, conseguimos dividir o 4 por 2 e conseguimos dividir o 4 por ele mesmo. Então, olha lá, eu consigo dividir o 4 por 1, consigo dividir o 4 por 2 e consigo dividir o 4 por ele mesmo. Ou seja, existem 3 divisores para o número 4. Se existem 3 divisores para o número 4, significa que o 4 não é primo. Quais seriam esses divisores? O número 1, o número 2 e o número 4. Esses são os divisores do número 4. Então, significa que ele não é primo. Para ele ser primo, ele precisa ter apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. O número 7 é primo? Vejamos, se nós pegarmos aqui o número 7, a gente consegue dividir o 7 por 1 e conseguimos dividir o 7 por ele mesmo. Não existe mais divisores para o número 7. Então, o número 7 só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Portanto, nesse caso, a resposta é sim. O número 7 é primo. Vejamos, então, uma tabela aqui de números primos de 1 até 50. O número 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, 11 é primo, 13 é primo, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Todos números primos. Vejamos que a gente não pode dizer que somente os números ímpares são primos, porque existe aqui um número par, que é o número 2, que é primo. Também não podemos dizer que todo número ímpar é primo, porque, por exemplo, 25 é ímpar, mas ele não é primo. Ok? Então, curiosidades aqui para vocês, né? Vocês sabiam? O número 1 não é primo? O número 1 não é primo. Por quê? Porque ele só possui um divisor, que é o próprio número 1. Se eu pegar o número 1, eu consigo dividir apenas por ele mesmo. Então, o número 1 só tem um divisor, ele não tem dois divisores. O número 2 é o único número par que é primo. Se eu pegar o 2, eu consigo dividir por 1 e consigo dividir por ele mesmo. Então, por esse motivo, é que o número 2, ele é primo. Ok? Seguindo um pouquinho mais,
Decomposição em fatores primos. Todo número composto, então, o que seria número composto mesmo? É aquele número que não é primo. Todo número composto, ele pode ser decomposto em fatores primos. Por exemplo, o número 30. 30 é um número composto. Só que eu consigo decompor esse número, eu consigo decompor fazendo, né, a fatoração em números primos. Então, eu vou começar fatorando aqui pelo primeiro número primo, que é o número 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. Divido agora pelo próximo número primo, que é o 3, porque 15 não é divisível mais por 2. Então, 15 agora dividido por 3 vai dar 5. Vou dividir 5 pelo próximo número primo, que é o 5. Chego no número 1. Cheguei no número 1, terminou a minha decomposição. Fim. Vejam que nós decompomos, então, o número 30 em fatores primos. Quais seriam esses fatores primos, né? O 2, o 3 e o 5. Aí nós vamos multiplicar esses números. 2 vezes 3 vezes 5. Se a gente fizer isso, essa multiplicação, a gente volta lá no número 30. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Voltamos lá no 30. A mesma coisa faremos aqui para o 45. 45 não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Então, nós vamos dividir ele por 3, que vai dar 15. 15, vou dividir por 3 de novo, vai dar 5. 5, não consigo dividir por 3, então agora eu divido por 5, que é o próximo número primo, chego no número 1. Então, vejam que a decomposição do 45 ficou 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3, eu posso escrever como 3 elevado à segunda potência, vezes 5. E lembrando, né, que 3 elevado à segunda potência é 9, e 9 vezes 5, nós voltaríamos no 45. Ok? Bom, vamos fazer um exercício, então, juntos agora. Coloque V para verdadeiro ou F para falso em cada uma das sentenças abaixo. Na letra A, o único número par que é primo é o número 2. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso? Não, tá errado, né? Verdadeiro. O único número par que é primo é o número 2, tá certo, né? Somente o 2 é um número primo, que é par. Não existe outro número par que seja primo, tá correto? Todos os números ímpares são primos? Todos os números ímpares? Não, né? Por exemplo, 9 é ímpar, mas ele não é primo, então é falso. Os números primos possuem apenas 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Tá certo isso? Correto, verdade, né? Os números primos possuem apenas 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Na letra D, o número 1 não é primo e nem composto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, pessoal? O número 1, ele não é primo, porque ele não possui 2 divisores, apenas 2. Ele possui apenas um divisor. Então, eu não posso considerá-lo como um número primo. Também não posso considerá-lo como número composto,
porque ele não tem mais que 2 divisores. Todo número composto terá mais de 2 divisores. Então, neste caso, o número 1, ele não é primo e nem composto, tá ok? Pessoal, essa foi a minha dica de hoje, desse vídeo, números primos, tá ok? Se te ajudou, se você gostou da aula, deixa seu like aí, né? Dá um joinha, compartilhe o meu canal, que em breve teremos mais novidades, tá ok? Obrigada, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.